Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia no Salmo 121. Salmos 121. Salmos bastante conhecido. Glória a Deus. 121. Diz assim. Uma chuvinha bem na hora do culto, né, irmãos? Para refrescar. Refrescou tanto que tem irmão que nem veio. Eu quero mandar um abraço para o presbítero João Cruz. O presbítero João Cruz, ele está lá no Rio Grande do Norte. Ele falou que está assistindo, né, com a família dele lá, as irmãs dele. Um abraço a todos os irmãos aí, presbítero João Cruz, sua vida, sua família. Deus te abençoe, sua saúde, em nome de Jesus. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Podeis assentar. O Senhor guardará a tua entrada e a tua glória a Deus. Ao entrar e ao sair. Eu quero meditar com os irmãos. Estava no estudo numa EBOM, participando. E o pastor discorreu, eu fui anotando alguns assuntos, achei muito importante compartilhar com os irmãos o que a gente aprende, né? Veja só. Ao entrar e ao sair. A Bíblia vai dizer para nós de um homem que esse homem, após a morte de Josué, Israel, a nação de Israel ficou sem liderança. Não teve quem liderasse. E liderança é algo instituído por Deus. É algo instituído por Deus. A gente vê que muitas vezes algumas pessoas não querem respeitar a liderança. Mas liderança é instituída por Deus. Quer goste ou não goste, é instituída por Deus. E uma coisa que é bom ter na vida é amigos. Sim ou não? É bom ter amigos? O pastor Abidiel pregou aqui no Maibom que nós precisamos ter no mínimo 6 amigos. Daí quando ele falou o porquê, eu falei, misericórdia. Uhum. Quem estava aqui nessa Maibom? Alguns lembram, né? 6 amigos. Daí eu falei, nossa, por que 6 amigos? Ele falou, porque o caixão tem 6 alças. 3 de um lado e 3 do outro. Tem que ter pelo menos 6 para carregar o caixão. Falei, misericórdia. Né? Será que você tem pelo menos 6, irmão? Se não tiver, vai ficar complicado. 6, isso foi o pastor Abidiel, no Maibom, antes da pandemia, ele pregando aqui. E muito triste é quando nós não temos amigos, quando nós não temos pessoas. Eu não estou falando aqui de amigos que são oportunistas, pessoas que são interesseiras, pessoas que estão de olho no que você tem, no seu poder, na sua função. Não estou falando desses tipos de amigos. E tem esses tipos de amigos, os amigos do poder. Mas
Que Deus nos dê amigos dos montes e amigos dos vales. Amém? Amigos das montanhas e amigos dos vales, porque nós precisamos. E quando Deus te der, cultive. Sabe, cultivar é adubar. Cultivar é adubar, é pôr adubo, né? Tem momento que a planta, nós estávamos com uma planta aqui que ela estava quase morrendo. Daí teve que passar por um processo, né? Todo um processo, e ela... Então nós temos que cuidar uns dos outros, cuidar das pessoas. E a Bíblia vai dizer de um homem, o nome dele é Elimeleque. Como que é o nome dele? Elimeleque. Elimeleque, ele era casado, né? Um homem lá de Belém de Judá, e ele era casado com Noemi. O nome da sua mulher era Noemi. E ele tinha dois filhos. O nome de um filho era, os nomes, ninguém quer pôr esses nomes nos filhos, né? Malom e Quilion. Uns nomes aí para a irmã que estiver grávida aí. Malom e Quilion, né? As pessoas não querem pôr esses nomes, né? Malom e Quilion, e nem Elimeleque. Nós já vimos o nome de Noemi, né? Mas Malom e Quilion, aí pastor Daniel, se tu tiver um segundo aí, né? Malom e Quilion. E ele era um pai, né? Tinha esses dois filhos, e o nome da esposa dele significava agradável. Agradável, suave. Sabe, naqueles tempos, era muito comum colocar o nome do filho algo que atribuía louvor a Deus. Tipo, esse nome glorifica a Deus. Então buscava um nome que glorificava o nome de Deus. Então isso era muito comum. Então, imagina essa mulher, e ela era isso. Ela era isso na essência. Ela era uma mulher agradável. Uma mulher doce, suave. Tem mulher bruta, mas não está aqui não. Não está aqui não. Está lá no Paraguai. Misericórdia. Está ao vivo, né? Está ao vivo. Está ao vivo. Está tudo Paraguai. Está tudo do Paraguai. Veja, então Noemi, ela era essa pessoa agradável. Uma pessoa de boa convivência, fácil de conviver. Uma pessoa de uma convivência agradável, uma pessoa doce, uma pessoa suave, uma pessoa... E quando, porém, veio uma crise, nós temos que tomar cuidado com essas crises que vêm, porque ela não vai olhar se você é uma pessoa doce ou se você é uma pessoa bruta, se você é uma pessoa agradável, se você é crente ou se você não é. Ela não vai olhar se você é uma pessoa muito espiritual ou pouco espiritual. A crise não vai olhar se você vem muito para a igreja ou se você não vem. A crise, ela vem. Ela simplesmente ela vem. Não importa para quem, como, em que lugar, mas ela vem. Em um momento da nossa vida, ela vem. Ela vem. E quando a crise ela se instala, quando as crises da vida ela vem, nós ficamos muito propensos a tomar algumas atitudes sem pensar. Muitas vezes nós corremos e compramos aquele carro em 80 prestação. Depois, poxa, não analisei direito. 80 prestação, estou pagando 5 carros. Eu estou
analisei direito. A gente corre, pede, sabe, toma uma atitude no momento da crise. Nós não pensa direito. No momento da crise, a gente fica muito maleável, as emoções afloram, e a grande tendência é de nós agir sem pensar. A crise vem, a gente entrega cargo, a gente entrega igreja, a gente abandona a família, pede a conta do emprego, na hora da crise. Só que a gente esquece, a crise vai passar. Depois que a crise passa, o que eu fiz? Nossa, eu gostava tanto daquilo, mas se deixou ser levado pela crise. A crise, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Pastor, eu vou sair dessa igreja porque a igreja está em crise. A igreja está numa crise, eu vou sair. Sabe, aqui, irmãos, eu estou numa conversa com os irmãos. É um culto de ensinamento, né? Daí eu gosto de conversar. Elimeleque, ele observa aqui, daí, mas pastor, o senhor falou lá em Salmo 121, Deus vai guardar a tua entrada e a tua saída, e está indo aí para esse texto, sim. Vai prestando atenção. Elimeleque, ele percebeu que chegou uma crise, e ele toma uma decisão. Ele toma simplesmente uma decisão. E eu vou dizer uma coisa. A decisão de uma pessoa, tem muita gente tomando decisão sem pensar na sua família. Toma uma decisão pensando só em si. Elimeleque fez isso. Em Belém, Belém significa a terra do pão. E o que estava faltando em Belém? Pão. Na terra do pão estava faltando pão. Daí ele tomou uma decisão, vamos sair daqui. E quem sabe a esposa dele, mas aqui é a terra do pão, Deus vai, vamos sair daqui. Quem manda sou eu. Vamos sair, pronto, e acabou. E assim a família saiu, foi embora. E nós precisamos tomar muito cuidado nessa hora, irmãos. É aqui que entra o Salmo 121. Que Deus venha abençoar a tua entrada, mas que Deus venha abençoar também a tua saída. Então, quando é para entrar, tudo que é para entrar é de Deus. Você já parou para analisar? Tudo que é para entrar é de Deus. Deus abriu a porta, né? Nossa, eu fui colocado ali, agora eu entrei nesse departamento, agora eu sou dirigente da igreja, agora eu sou líder desse departamento. Eita Deus, o negócio. Mas tudo que é para tirar é do cão. Tudo que é para sair. Porque até para sair, que Deus venha abençoar a tua entrada e a tua saída. Essa saída, muitas vezes, que a gente toma, está sendo abençoada por Deus? Que Deus venha abençoar a tua entrada e a tua saída. Tua entrada e a tua saída. Então nós precisamos pedir o discernimento para Deus até para entregar alguma coisa. Até para entregar, até para sair de alguma coisa. Antes eu ficava encucado com minha mãe, né? Minha mãe, vamos viajar, vou orar. Mãe, vamos ali, vou orar. Mãe, vamos fazer, vou orar. Falei, meu Deus, mas que tanta oração é essa? Né? Mas é isso que dá vitória. O Senhor está. Daí se eu for sobre oração, maravilha. Independente do que aconteceu, eu estou debaixo de oração. Não quer dizer que eu estando debaixo de oração,
não vai acontecer nada. Pode acontecer, mas eu estou debaixo de oração. Então é isso que é importante. E os maiores problemas que eu vejo acontecendo no dia a dia, não é quando as pessoas entram, mas é quando as pessoas saem. Não é quando entra, é quando sai. Uma pessoa quando entra na igreja, ela fala, que igreja abençoada. Ô pastor Rogério, você é o melhor pastor do mundo, né? Mas quando sai, essa igreja não presta, essa igreja não sei o quê, porque essa igreja e não sei o quê, porque esse pastor. Ou seja, Deus está nessa saída? Não está, irmãos. Deus abençoe a tua entrada e Deus abençoe a tua saída. Isso é porque é para tudo. É para tudo. É para tudo. É para tudo. Então nós temos que entender que a Bíblia nos ensina que Deus ele quer nos abençoar em tudo, em tudo. E a gente vai aprendendo as motivações das pessoas, não é no sim. As motivações das pessoas nós descobrimos é no não. Não é no sim. É no não. Pastor, posso fazer isso? Não. Aí você começa a entender as verdadeiras motivações das pessoas. Porque o não, quando você diz não, a pessoa ela já veio com, tipo, não vou receber não. O Marcelino chega, pastor, fui convidado para cantar lá nos Gideões da última hora. Estou feliz. Muito bem, qual a data? 3 de junho, pastor. 3 de junho, né? Estou aqui com o convite. Não vai, que é a festividade da igreja aqui. Aí você vai perceber quem é o Marcelino. É nessa hora. Poxa, o pastor está com ciúme de mim. Ele não foi convidado, eu fui. Ele está com ciúme de mim porque eu fui convidado. Quem é o Marcelino agora? Você está entendendo? Não é fácil. E tem gente que chega assim, pastor, ele não vem pedir, ele já vem falar, pastor, estou indo, tá? Só vim te avisar que eu estou indo. Não vim pedir bênção nem permissão. Vim avisar que eu estou indo. Então, Elimeleque, ele sai de Belém de Judá, porque veio uma crise. E ele sai, diz o texto aqui, que ele saiu a peregrinar, lá no livro de Ruth, a peregrinar. Ele sai a peregrinar. E quando ele está na terra dos Moabitas, os seus 2 filhos contraíram casamento, se casaram. Um se casou com uma mulher chamada Ruth, e outro se casou com uma mulher chamada Orfa. Eles se casam, só que a Bíblia vai dizer que ficaram ali 10 anos. 10 anos. Mas antes disso, o marido de Noemi morre. Ele morre. Daí Noemi fala assim, não me chame mais de Noemi. Porque Noemi significa agradável, suave. A partir de hoje eu quero que me chama de Mara. Eu chamava a mãe do pastor Luiz, a nossa irmã Maria Santana Café Medeiros. A gente chama ela de Mara, né? Só que ela não gosta. O nome dela é Maria, então chama ela de Maria. Para quem é mais antiga, é uma Mara. Ela não gosta, chama ela de Maria Santana Café Medeiros. Porque Mara significa amargura. Amargura. Daí
Sabe quando você está na prova e você fala assim, meu Deus, já aconteceu de tudo, não tem mais nada para acontecer. Aí Deus está olhando lá e vai, ainda tem mais uma provinha. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Ainda tem mais uma prova. Daí os 2 filhos dela morrem. Os 2 filhos morrem. Essa mulher, ela não quer mais que chama ela de Noemi. Ela quer que chama ela de Mara, de amargurada. Ela se torna uma mulher amargurada. Ela chega ao ponto de dizer assim, cheia a partir. Ou seja, estava faltando lá o pão, mas ela estava na bênção. Ela estava na bênção. Então tem pessoas que eles estão na bênção, mas ele está insatisfeito. Tem pessoas que ele é insatisfeito o tempo todo. Ele não tem contentamento. Não existe contentamento com nada. Não existe contentamento em nada. Nunca nada é bom. Nunca nada é bom. Sabe, se tem um sapato, esse sapato não é bom. Se tem um chinelo, esse chinelo não é bom. Se tem um terno, esse terno não é bom. Se tem essa esposa não é boa. Um esposo, esse esposo não é bom. Essa igreja não é boa. Essa casa não é boa. Esse carro não é bom. Ou seja, tem pessoas que nada é bom. Nada para ele satisfaz. Como agradar uma pessoa dessa? Que para ele nada é bom. Daí nós vamos observar que essa mulher, ela se torna amarga. Ela se torna amarga. O pastor Osiel, um grande pastor, ele estava dando uma declaração num podcast, falando sobre a vida ministerial do apóstolo Paulo. Eu achei fantástico um pequeno resumo que ele fez. Ele começou a dizer que o apóstolo Paulo, ao longo da sua vida, ele começou o ministério dele rico. Porque Paulo, ele era bem de vida. Ele vinha de uma família abastarda. Mas ele morreu pobre. Ele começou rico e terminou pobre. Paulo começou com muitos amigos e terminou sozinho e doente. A grande questão hoje em dia é que muita gente está entrando no ministério querendo ser feliz, querendo realização, querendo status, querendo ser visto, querendo grandeza. E ministério não é isso. Ministério é angústia. Ministério é choro. Paulo diz: eu sofro com os de dentro, eu sofro com os de fora, eu tenho padecido necessidade, preso. E ele chega lá em Romanos capítulo 8, mas ele diz assim: o que vai me separar do amor de Cristo? Sabe o que Paulo não tinha? Ele nunca teve frustração de entrar no ministério. Ele nunca teve. Ele nunca foi um homem frustrado, por mais que, sou frustrado porque eu não consegui alcançar isso, alcançar aquilo. Isso ele não teve. Você vê que quando ele morre, ele combate o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele não se frustrou. Ele não está frustrado com nada que aconteceu, com o que ele não conquistou, em ter morrido doente, sozinho, pobre. Ele diz: na minha primeira defesa, ninguém veio, me deixaram sozinho. Ele liga, manda, se tivesse celular naquela época, mas não tinha.
Mas ele manda uma mensagem. Manda Lucas vir ter comigo, traz minha capa, traz meus livros, porque eu estou sozinho. Não tem ninguém comigo. Um homem que escreveu 13 cartas era para estar rodeado de amigos. Sabe, irmãos, hoje há uma estatística de muitos pastores que se matam, de muitos homens, e a gente, porque, às vezes, não é defendendo eles não, tá, em fazer isso, mas o abandono, até a igreja abandonou Paulo, até os amigos abandonaram ele, até os amigos estavam contra ele, deixaram ele sozinho. Ou seja, se a gente não tiver convicção do nosso chamado, nós abandona, porque a irmã olhou feio, porque o irmão não deu paz do Senhor, porque a irmã está com o biquinho, porque o irmão ali não, o meu chamado não está baseado no biquinho seu, não. O meu chamado não está baseado em quem dizima, em quem não dizima, porque eu vou dizimar hoje, que eu não vou. O nosso chamado não está baseado nessas coisas, não, irmão. Deus não nos chamou baseado nessas coisas. Vou parar de ser pastor, porque, irmão, você quer sair, sai, você quer ficar, fica, você quer cantar, canta, você quer louvar, louva, você quer pregar, prega, você quer ficar emburrado, fica, é problema de seu. É a oportunidade que estamos deixando de ter de crescer. Deus quer ver a sua igreja crescendo, mas nós inventamos um monte de situações, vemos coisas que não existem, falamos o que não é verdade, falamos o que é mentira. O pastor agora, lá em Brasília, veio dos Estados Unidos, desceu a ripa do pecado, estão processando ele, estão processando a igreja. O povo fez carnaval aí, faz uso dos objetos sagrados, faz chacarrice com as coisas da igreja, e todo mundo acha engraçado. Mas vem um pastor e prega contra o pecado, ele está sendo processado, a igreja está sendo processada. Então, se o nosso chamado for baseado nisso, por que muitos estão desistindo do ministério? Porque o chamado dele é baseado nisso. Ele quer status, ele quer ser visto, ele quer aparecer, e ministério não é isso. Ministério não é isso. Ministério não é isto. O povo está iludido, porque os pregadores vêm tal, e põe aquelas coisas, tudo. Nossa, é bom demais. A gente põe o que nos convém. Você já viu o pastor colocando a selfie das 3 da manhã, chorando, descabelado? Não põe. Arrebentado, empurrando o carro, toda beça, irmão. Nós não põe, nós põe quando está tudo legalzinho. Né, Marcelino? Você com esse vozeirão aí, quando está cantando. Então, essa é a vida, irmãos. A nossa vida. Nós temos que entender que as crises, ela vêm. E se prepare, porque algumas pessoas no percurso da vida te abandonam. Algumas pessoas no percurso da vida nos deixam sozinhos. E eu vou te dizer, e muitas vezes é na hora que você mais precisa. E muitas vezes é na hora que você mais precisa. É na hora que o grupo está mais precisando. É na hora que o departamento está mais precisando. É na hora que aquela pessoa está mais precisando. É na hora que aquele vizinho está mais precisando. A pessoa dá as costas. Sabe? Sabemos o que é isso. Irmãos, e o que acontece? Quando você sai precipitadamente daquele propósito que Deus te colocou, você está sujeito, você está sendo vulnerável a algumas coisas. Primeiro, a morrer espiritualmente, a morrer ministerialmente, a morrer espiritualmente e a morrer ministerialmente.
Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a isso. Daí quando essas coisas começam a acontecer, nós queremos culpar alguém, porque nós não aceitamos. Nós nunca olhamos para nós e falamos: eu fui precipitado, eu errei, a culpa é minha. Não, eu tenho que ter alguém para culpar. É mais fácil a gente culpar alguém. É mais fácil a gente, não, eu saí da igreja por causa de Beltrano, eu saí da igreja porque o pastor falou, eu saí por causa desse vizinho, eu saí. Não, irmãos. Não. Confie. Vou te dizer uma coisa aqui. O Deus que te chamou não é igual obra do governo, não, viu? Eu estava andando agora lá nos lugares da Bahia lá. Daí eu fui passando assim, vendo que tinha algumas obras, irmãos, no meio do mato. O mato cobriu e as obras estão lá. Foi feito o investimento, daí largaram, abandonaram lá. E tem um nome para isso, né? Eu vou falar, o teu Deus não é assim não. Ele te chamou e Ele cuida de você e vai terminar o projeto. Seja na crise ou seja na bênção. Deixa eu te dizer aqui, o Deus que te chamou na bênção e que cuidou de você na bênção, é o que cuida de você também na crise, na adversidade, na dificuldade. Daí o que acontece? Ela fica sem marido, ela fica sem filhos, e ela olhou então para sua nora e falou assim para sua nora: ó, eu já estou numa idade avançada. Porque naquele tempo, se tinha um outro filho, o filho tinha que desposar a mulher para dar nome do irmão, para dar continuidade da família, era assim. E ela falou: eu já estou de idade, eu não posso mais ter filho, então vocês estão livres para seguir a vida de vocês. Vocês seguem a vida de vocês, que eu vou seguir a minha. Vocês seguem a vida de vocês, que eu vou voltar lá para Belém de Judá. Eu vou voltar para o meu povo. Eu vou voltar para a minha nação, da onde eu nunca tinha que ter saído. Da onde eu nunca deveria ter saído, tirado o meu pé. Eu vou voltar para lá. E aí, irmãos, Ruth tem uma atitude e Orfa tem outra atitude. Atitudes diferentes. Igual muitas vezes a gente está pregando e pessoas entendem, cada um entende. Tem pessoas que entendem diferente. O pastor Daniel falou: nossa, que palavra, o Marcelino. Ele falou para me atacar. Irmãos, eu estou aqui pregando. Eu nem sei quem vai vir no culto, quem vai estar, quem não vai estar. A minha função é ministrar. Mas as pessoas, cada um tem atitudes diferentes. E nós vamos fazer o quê? E se eu for me basear nisso, então eu vou parar de pregar? Eu já estava fora da igreja há muito tempo, irmão. Não era mais para me ser crente, não. Porque tem gente que não fala, mas tem gente que verbaliza e ainda coloca no Facebook. Irmão João Cruz, sentindo sua falta aqui, presbítero João Cruz. O irmão está lá no Rio Grande do Norte, lá, e o povo lá, não é evangélico, não. Um abraço a todos vocês. Hoje é culto de ensino, sendo filmado ou não, a palavra não muda, né, irmãos? Glória a Deus. Daí o que acontece? Eu achei muito interessante, sabe por quê? Porque Ruth, ela tem uma atitude, órfã tem outra. O nome órfã quer dizer, significa, sabe o quê? Nuca, pescoço. É engraçado, o Marcelino está ali, meu Deus. Significa nuca ou pescoço. Isso quer dizer que no momento das maiores angústias da nossa vida, muitas vezes nos momentos das maiores decepções e amarguras da nossa vida, é normal, preste atenção, é normal que alguém vire as costas para você. É normal que alguém vire as costas para você. E quando alguém virar as costas para você, você vai ver o quê? A nuca dela. O pescoço. Ela falou: eu
eu vou seguir minha vida. Ruth toma uma decisão: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, disse Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Não inste, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E essa é uma nora que Deus colocou ao lado de Noemi, e ela decide romper e estar ao lado da sua sogra, seguir a sua sogra, estar ao lado, não dar as costas, sofrer aquele processo junto. Irmãos, são poucos, irmão Orivaldo, irmã Cláudia, irmão Will, irmão Ricardo, irmã Laodiceia, pastor Daniel, pastor Marcelino. São poucos. Vocês são pastores. São poucos que estão dispostos a caminhar com você na hora da dor, na hora da aflição, na hora das suas percas. São poucos. Sabe? Que mantém, que estão ali para ajudar, para estender a mão, para orar, para dar uma palavra. Eu vou te dizer que tem momento, irmãos, hoje eu entendo, dessas idas e minhas, igual semana passada, eu nem falei para ninguém, eu estava internado. Eu saí para viajar para a Bahia. O médico internou, falou: seu Gerson, você vai ter. Eu falei: doutor, eu tenho que viajar. A Bahia. Ele falou: falei, não, eu tenho que viajar, doutor, me dá um remédio forte aí que eu preciso. Tudo comprado, a passagem comprada. Eu falei: meu Deus do céu, doutor, dá para ficar mais aqui não, tem que sair. Vamos, mas o Rogério, eu falei: não, eu assino qualquer coisa aí, eu estou saindo. E saí. Vou refazer a obra. A Patrícia fica brava. Mas, irmãos, são escolhas. Ninguém aqui é obrigado a viver como eu vivo, a fazer a escolha que eu faço. Não estou pedindo isso. Mas a minha fé me motiva a isso. A minha fé me motiva. A minha fé me motiva. Não, pode pedir para assinar, que eu vou cuidar, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Esses dias que você já ficou internado aqui já foi suficiente. Agora, pode caminhar. Eu estou até com medo de ir lá agora, que ele falou: quando você voltar, você vem aqui, que eu preciso te internar de novo. Nem eu vou aparecer lá. Então, ou seja, irmãos, é a vida de cada um, são escolhas. Alguém vai falar: poxa, eu não acho correto o que o pastor está fazendo. Outros vão falar: acho que legal, que homem de fé. Irmãos, mas é a vida de cada um. Cada um Deus chamou e deu uma fé. E você tem que viver conforme a sua fé. Só o Davi Miranda que falava: se não for pela sua, é pela minha. O Davi Miranda falava, né? É pela minha fé. Não, irmãos, é pela sua, tá? Então, nós temos que fazer o quê? Se entregar. Ruth, ela toma uma decisão de estar ali, ao lado da sua sogra, acompanhando. E a hora não permite, que eu já preciso finalizar, que falta 3 minutos. Eu sei que vocês querem que eu vou até o final, mas daí eu tenho que ir até 11 horas, irmão, porque daí eu não gosto de passar do horário. Mas se você vir terça, o pastor Daniel continua aí, porque eu não vou estar aqui. Continua. Irmãos, vai meditando na palavra. Vai meditando, comendo, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Vai meditando e deixa a palavra fazer efeito. A igreja recebe a palavra, amém? Deus abençoe os nossos irmãos, as nossas irmãs.